Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o choque das ideologias que ocorreram de 1910 e 1945. A primeira metade do século XX viu a erosão das antigas potências imperiais e o estabelecimento de novas repúblicas. O resultado foi uma estabilidade política disseminada, uma instabilidade, especialmente na Europa, levando a duas guerras mundiais que dominaram o período. No processo de substituição da velha ordem europeia surgiu uma nova onda de nacionalismo extremista e de partidos autoritários. E na Rússia, a Revolução Bolchevique de 1917 abriu caminho para uma ditadura comunista. Enquanto isso, a Grande Depressão do início dos anos 30, por conta da quebra da Bolsa de Nova York, provocou uma mudança em direção ao maior liberalismo econômico-social nos Estados Unidos, entre aspas, né? Porque o que vem depois é uma maior intervenção do Estado na economia com o New Deal do Franklin Delano Roosevelt. No final dos anos 30, o pensamento político entre as principais potências estava polarizado entre as ideologias do fascismo, que surge na Itália com Mussolini, do comunismo na União Soviética, e que se expande para o mundo, para a China em especial, depois para Cuba, e da social-democracia, do capitalismo liberal de livre mercado. Social de livre mercado também, entre aspas, porque social-democracia e livre mercado são duas coisas um tanto quanto distintas, né? Mas um capitalismo relativamente liberal na Europa, em especial na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, com resquícios ou elementos de social-democracia, de estado de bem-estar social. Em 1910, o Emiliano Zapata funda o Exército de Libertação do Sul, os zapatistas, para lutar na Revolução Mexicana. Em 1912, depois da derrubada da dinastia Qin, Sun Yat-sen torna-se o primeiro presidente da República da China. Em 1914, começa a Primeira Guerra Mundial com o assassinato do arquiduque Franz, ou Francisco Ferdinand, em Sarajevo, hoje Bósnia. Em 1917, depois da Revolução de Fevereiro, quando os mencheviques chegam ao poder, o czar Nicolau II da Rússia abdica. Na Revolução de Outubro, Lenin estabelece um governo bolchevique. Em 1918 ocorre o fim da Primeira Guerra Mundial, o armistício encerra os combates da Primeira Guerra Mundial, mas a guerra só acaba formalmente no ano seguinte, com a assinatura do Tratado de Versalhes. Em 1922, Benito Mussolini lidera os fascistas na marcha sobre Roma. Depois, o Hitler vai se inspirar e fazer a marcha também sobre Munique, se não me engano, Munique ou Berlim. Então, e se torna o primeiro-ministro da Itália. Em 1922 também, o Joseph Stalin se torna secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e vai se encaminhando como o sucessor de Lenin. Em 1923, depois de liderar as forças nacionalistas na Guerra Turca da Independência, Mustafa Kemal Atatürk se torna o presidente da República da Turquia. Então, um contexto de revoluções mundiais, de mudanças, de transformações muito grandes. As revoluções que foram estupim desse turbilhão no pensamento político não começaram na Europa. Em 1910 teve início uma luta armada de mais de uma década, a chamada Revolução Mexicana, com a queda do velho regime de Porfírio Dias. Na China, a dinastia Qin foi derrubada na Revolução de Xangai, em 1911, sendo substituída por uma república fundada por Sun Yat-sen no ano seguinte. Mas os mais influentes eventos revolucionários do período ocorreram na Rússia. A insatisfação política levou à fracassada Revolução de 1905 e o chamado Domingo Sangrento, quando o povo marcha pedindo pão, terra, e é recebido pelo czar a tiros, e que foi reavivado em 1917, culminando com a violenta derrubada do czar Nicolau II pelos bolcheviques, primeiro pela Revolução de Fevereiro, depois pela de Outubro. O otimismo que muitos sentiram ao final da Primeira Guerra Mundial durou pouco. A formação da Liga das Nações e sua esperança em garantir paz duradoura foi incipiente, acabou não dando muito certo para deter as crescentes tensões na Europa, que continuaram a crescer. Reparações punitivas de guerra e o colapso econômico do pós-guerra foram os mais importantes fatores de estímulo aos movimentos extremistas desse período. E aí foram surgindo ditaduras e resistência a essas ditaduras. Entre os pequenos partidos extremistas na Itália e na Alemanha surgiram o fascista do Benito Mussolini e o nazista nacional-socialista de Adolf Hitler. Lembrando que o fascista vem do italiano fazio, que é feixe de madeiras ou feixe de gravetos. Um graveto só, um pauzinho, é muito fácil de quebrar.
um monte de pauzinho junto é muito mais difícil, juntos são muito mais fortes. Então, essa era a crença do fascismo. A Itália, se os italianos se unissem, eles se tornariam mais fortes, poderiam fazer a Itália grande novamente, como na época do Império Romano. E é por isso que a China nunca perdeu uma guerra, né? Porque são muitos pauzinhos juntos, e quanto mais pauzinho, mais difícil de quebrar. A China não perde, o Japão são menos pauzinhos, por isso era mais fácil de quebrar. Eles atacaram os Estados Unidos e se ferraram, tomaram 2 bombas atômicas na fuça, né? Então, e o nacionalsocialismo, né? Um socialismo nacionalista, mas ao mesmo tempo antissocialista, ou socialismo marxista, e também extremamente moralista, não progressista. Então ele tem elementos aí estatizantes, que é elementos de esquerda, mas também tem elementos moralizantes, que são elementos da moral conservadora, que é de direita, e alguns elementos de liberalismo para os seus, né, dentro do próprio país ali. Na Espanha, como reação à formação da Segunda República, os nacionalistas lutaram até alcançar o poder sob o comando de Francisco Franco, e aí o fascismo chega na Espanha, depois chega também em Portugal com Salazar, e vai se expandindo por toda a Europa. Na Rússia, depois da morte de Lenin, em 1924, o Joseph Stalin ficou cada vez mais autocrático, ganhando mais poder e eliminando seus adversários e tornando a União Soviética uma potência industrial e militar. Enquanto os regimes totalitários cresciam em toda a Europa continental, né, a Grã-Bretanha via o esfacelar de seu império e perdendo seu poder econômico e político. Os movimentos de independência nas colônias ameaçavam seu domínio, especialmente na Índia, com a campanha de desobediência civil não violenta liderada pelo Mahatma Gandhi, e na África, onde ativistas como Jomo Kenyatta do Quênia mobilizavam a resistência. Em 1926, o Adolf Hitler delineia suas ideias políticas no seu livro Mein Kampf, Minha Luta, né? Em 1930, Mahatma Gandhi dá início à sua campanha de desobediência civil contra o domínio britânico na Índia, liderando a Marcha do Sal. Em 1973, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt inicia um programa de intervenção governamental conhecido por New Deal, que é o começo aí de uma política keynesianista nos Estados Unidos, de intervenção no estado na economia para tentar tirar os Estados Unidos da crise que vinha desde a quebra da Bolsa de Nova York, e uma crise que o livre mercado liberalismo não conseguiu resolver. Inclusive era isso que o Keynes queria dizer, né? Então começa a surgir o estado de bem-estar social, ou a social-democracia nos Estados Unidos, e também isso vai reverberar, vai ter influência na Europa, em especial na França e na Inglaterra. Em 1976, um golpe militar liderado por Francisco Franco contra a Segunda República Espanhola dá início à Guerra Civil Espanhola, na Espanha, né? E o fascismo na Espanha. Mao Tse-tung, de 37 a 45, ele surge como um proeminente comandante comunista durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa entre os chineses e os japoneses. Em 1939, as tropas alemãs invadiram a Polônia e começa a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial depois de os japoneses bombardearem Pearl Harbor, no Havaí. Aí eles se ferraram, né? Falei, não tinha muito pauzinho, né? E, apesar que também a China perde, mas perde uma parte da China, né? A China não se mobiliza toda para lutar contra o Japão, porque se mobilizasse eram muitos pauzinhos contra um número limitado de pauzinhos. Em 1945, acaba a guerra na Europa com a captura de Berlim pelos aliados. O Japão se rende depois de os aliados lançarem 2 bombas atômicas no seu país. Então, os Estados Unidos entram na briga, né? Nos Estados Unidos, o enorme crash da Bolsa de Valores de Nova York em 29 pôs fim aos anos de grande crescimento da década de 20, levando à Grande Depressão. Em 1963, o Franklin Delano Roosevelt implementou o New Deal, trazendo o liberalismo à política americana. Liberalismo. Os Estados Unidos, na verdade, foi intervenção do Estado na economia. Os Estados Unidos queriam se manter neutros quanto à possibilidade, eu não sei de onde que esse livro está tirando esses conceitos, né? Queriam se manter neutros quanto à instabilidade dos assuntos europeus, mas as políticas antissemitas dos nazistas levaram à migração de intelectuais da Europa para a América, em especial os marxistas da escola de Frankfurt. Olha só, eles foram perseguidos, marxistas, comunistas, entre aspas, foram perseguidos na Alemanha e tiveram que fugir para os Estados Unidos, né?
duas contradições. O Hitler perseguindo comunistas, sendo que ele é um nacional-socialista, como dizem alguns direitistas, e a outra contradição é esses socialistas irem para os Estados Unidos, a capital do capitalismo, né? São duas contradições aí que quem tem um mínimo de estudo e de intelecto não vai defender de forma peremptória e dogmática que o nazismo é de esquerda ou de direita, ou que a escola de Frankfurt é uma comunista ou socialista. Nenhuma das duas coisas. Se você estudar bem os escritos, eles são críticos de fato do capitalismo, mais longe de serem socialistas, inclusive vão denunciar os crimes e os problemas do socialismo real, né? Porque o comunismo nem chegou a existir. A migração de intelectuais da Europa para a América, em especial os marxistas. Esses migrantes trouxeram novas ideias que desafiaram algumas das políticas do Roosevelt. Não era só a Europa que os Estados Unidos tentavam ignorar. A Ásia também experimentava um turbilhão político, já que o militarismo japonês detonara a guerra sino-japonesa em 1977. Conforme a guerra se voltava contra a China, Mao Tse-tung emergia como um proeminente líder comunista. Estava tendo um confronto lá dentro da China no contexto da guerra sino-japonesa. E aí o Mao Tse-tung vai só ascendendo com a sua grande marcha, conquistando camponeses em toda a China, até que ele vai conseguir tomar o poder. A Grã-Bretanha também hesitava em se envolver no conflito, a despeito da ameaça do fascismo. Mesmo com o fim da Guerra Civil Espanhola, em 1936, tendo a Alemanha e a União Soviética apoiado lados opostos, a Grã-Bretanha manteve distância, mas crescia a pressão para que os britânicos e os americanos parassem de apaziguar as demandas territoriais de Hitler. Depois da eclosão da guerra em 1939, cresceu a aliança contra a Alemanha, com a entrada dos Estados Unidos após o ataque dos japoneses a Pearl Harbor em 1941. Apesar da Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética terem colaborado com sucesso durante a Segunda Guerra Mundial, assim que o fascismo foi derrotado, as linhas políticas foram redesenhadas e divididas, A área de influência soviética, socialista, e a área de influência dos Estados Unidos, capitalista, que emerge como duas maiores potências do mundo nesse contexto. Estabeleceu-se um confronto entre os comunistas do leste e os capitalistas do ocidente. Então, os comunistas do Oriente e os capitalistas do Ocidente, e o restante da Europa lutou para achar o seu caminho no meio desse conflito, desse confronto que depois será denominado de Guerra Fria. Tudo estava pronto para a Guerra Fria, que dominaria a política no pós-guerra. Então é isso aí. Esse é um pouquinho do choque de ideologias, das ideologias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário com sugestões de assuntos que você quer ver abordados em vídeos posteriores, e dizendo o que você tem achado dos vídeos. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.